Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal, Vera Guilherme Mundo Afora. E para vocês, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui em nosso vídeo. Espero que gostem e, se gostarem, não esqueçam de deixar aquele like maravilhoso que a gente precisa para poder ajudar o nosso canal. E também se inscrever, né, gente? Não custa nada, basta botar lá o dedinho, inscreva-se, tá bom? Mas, enfim, estou aqui no parque, mais uma vez, né, gente? Quem acompanha aqui o canal Vera Guilherme Mundo Afora sabe que esse parque aqui é onde eu adoro gravar o vídeo. Ou então eu sempre levo vocês para fazer as minhas caminhadas. Hoje eu saí um pouquinho mais tarde, fiquei fazendo algumas coisas em casa, acabei, quando eu olhei a hora, eu saí correndo. Porque no verão, gente, é insuportável. Eu tô editando um vídeo que a gente fez ontem. Nós fomos para Borguito. Gente, o calor. Ai, nossa, tava demais. Mas compensou porque o local é lindo. Enfim, mas bora lá pro vídeo. Eu decidi fazer hoje um vídeo um pouquinho diferente. Esse vídeo aqui, eu estou falando das desvantagens de se morar aqui na Itália. De maneira alguma a gente quer desmotivar ninguém, porque eu acho que cada ser é um ser único. Então, a Itália é maravilhosa, sim, ela tem os seus problemas, sim. Tanto é que, gente, vocês já devem ter ouvido falar que a gente está em falta não só de médicos, mas de enfermeiros, enfim, as pessoas que se formam vão procurar trabalho em outros países. Ou seja, eu estou falando isso resumidamente. A Itália, como qualquer outro país, ela passa por dificuldades. Mas para nós, imigrantes, nós, mesmo assim, gostamos de estar morando aqui na Itália. Mas isso é Vera e Guilherme. Tanto é que nós já estamos aqui há 4 anos. Agora, isso significa que nesses 4 anos foi só um mar de rosas? Claro que não. Então, é isso que eu vou falar para vocês. E aí vocês vão refletir. Será que a Itália é para mim? Outra coisa. Pode parecer que não, gente, mas o inverno é um período assim muito ruim para algumas pessoas, porque é muito frio e dá aquela coisa assim, principalmente eu falo para os cônjuges, né, dos italianos, de quem tem a cidadania italiana. Eles vão trabalhar, faça chuva, faça sol, mas você que ou não trabalha, ou você tem um trabalho esporádico, ou você tem um trabalho autônomo, quando chega o inverno, tá todo mundo dentro de casa, gente. Você não sai para fazer, assim, você sai para fazer exatamente o básico. E muitas vezes faz falta você interagir com as pessoas. Tem dias muito nublados e às vezes dá aquela deprê. E isso é verdade, gente. Às vezes você olha para o céu assim, nossa, e tá nubladíssimo. Aí você vai lá fora, nossa, tá muito frio, gente. Mas não é como o frio do Brasil, sabe? É diferente. A gente não está falando isso de sacanagem. Realmente, então dá assim uma depressão, sabe? Não é depressão, mas dá uma deprê, aquela coisa de você olhar e... Nossa, que dia horroroso, são muitos dias com falta de sol. Isso aqui eu falo para vocês porque nós já estamos aqui há um bom tempo, alguns anos, e sabemos o quanto a gente... não quero ser melhor do que ninguém, mas eu adoro frio. Então, eu encaro isso numa boa, porque eu penso o seguinte, o inverno vai passar.
Da mesma forma, gente, que eu estou torcendo para que o calor passe logo, porque está insuportável. Então, tudo passa. Na verdade, eu sempre penso isso. Eu tenho em mim que a gente deve sempre ver o lado bom da coisa. A gente sempre procura ver sempre o lado bom. Mas eu sei que para muita gente o frio é uma dificuldade. Então, com certeza, será que o frio é para você, né? Em primeiro lugar, se você não veio com o seu trabalho já garantido na sua área, você vai ter que ralar. Você vai ter que pegar empregos de operários. O que talvez alguns italianos nem sonhem fazer, você vai fazer. É trabalhar como magaziniere, é trabalhar em fábrica, é trabalhar em metalúrgica, enfim. E eu falo isso porque tem dias, tem semanas que são muito chatas, gente. Tem semanas que não são agradáveis de se trabalhar. Eu estou falando isso não por mim, mas eu estou falando pelo meu marido, pelo Guilherme, porque ele, graças a Deus, emprego nunca faltou. Mas eu falo emprego, gente, é trabalhar como magaziniere, esses empregos que eu já falei para você, que segundo algumas pessoas dizem que é subemprego. A gente não pensa dessa forma. E às vezes tem semana que tem, porque lá no trabalho do Guilherme existe o capoturno. O que é isso? É o capo do turno, daquela semana ali. E tem um que é muito chato. O Guilherme fala que tem semanas que são maravilhosas, mas quando ele está na semana dele, é muito chato, porque ele fica o tempo todo enchendo a paciência de todo mundo, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado. Ou seja, ele acha que desnecessariamente o cara enche o saco de todo mundo porque talvez ele queira aparecer, ou porque ele é mal amado, ou sabe-se lá por quê. Ou seja, será que você está afim de aturar esse tipo de serviço? Porque a gente sabe que também no Brasil é assim, né, gente? A gente às vezes até tá assim, se a gente pega um chefe mal-humorado, sai de baixo, né? Então, uma das, como é que eu vou falar? Uma das desvantagens, né? Porque você já vem para um país, para um outro país, e aí você tá afim de aturar isso? É um caso a se pensar. Outra coisa é a saudade. Gente, não é fácil. Guilherme deixou os pais, deixou a filha, e nós deixamos nossos amigos. Eu não tenho mais os meus pais, eles já são falecidos há muitos anos. Sou filha única. Eu tenho muitos X lá, alguns X na verdade, né? Porque a minha mãe vem de uma família aí de 16 irmãos, contando com ela, né? Só que, infelizmente, muitos já se foram. Mas tem muitos primos também. Enfim, essa também é uma dificuldade, gente. Quando a gente fala saudade, tem pessoas que não aguentam. Você ficar distante, você não ter alguém do seu lado quando você às vezes precisa. De repente você vai, sei lá, você vai fazer um procedimento médico, você gostaria da força daquela pessoa da família com quem você sempre contou e você não tem. Então isso é muito, muito difícil, sabe? A saudade é uma das coisas que eu acho que é uma das maiores dificuldades de se morar aqui na Itália. Porque tem pessoas que não aguentam. Você acompanha aniversários, você acompanha nascimentos ai, gente, desculpa, porque tem mosquito aqui. Você acompanha tudo através da câmera. Você não está lá para dar aquele abraço assim gostoso, de parabéns, enfim, ou então de qualquer coisa, de você simplesmente estar com a pessoa. E isso é uma dificuldade que nem sempre as pessoas conseguem levar numa boa. A gente se acostuma. Eu posso te garantir, você acaba se acostumando. Aí você vai falar assim, Vera, mas para você é fácil porque você não tem seus pais, não tem irmãos, enfim.
Mas o Guilherme tem. Ele tem os pais deles vivos, eles têm a filha dele que ficou lá, minha filha está na Alemanha. Eu não estou toda hora na Alemanha, gente. A gente se vê 1, 2 vezes ao ano. Para você ver. E olha que a Alemanha não é longe aqui da Itália. Se a gente pega um avião, é 1h30. Só que cada um tem a sua vida. Ela tem a dela, eu tenho a minha. Eu não posso sair por aí viajando toda hora, porque também tem isso, né, gente? Tem custo. Vocês veem a gente viajando, mas a gente se prepara, né? Enfim, muitas vezes eu mesma me emociono quando o Guilherme está falando, principalmente com o pai dele, porque eu sei que o pai dele adoraria poder estar aqui na Itália, mas ele já é um senhor de idade, já tem 80 anos, que não é nenhum empecilho. Mas ele não tem mais vontade de viajar. Ele tem vontade de estar aqui, mas a vontade de viajar dele, sei lá por quê, acabou, não tem. Então, muitas vezes ele se emociona e eu me emociono junto. Então, isso, gente, é muito difícil. Eu sei disso, só que nós pensamos no que a gente queria para a gente. Então, a gente acabou se habituando a isso. A gente, nesses 4 anos, só fomos uma vez ao Brasil. Mas também a gente só foi uma vez por conta do Covid. Porque senão nós teríamos ido antes. A gente foi só depois que nós estávamos aqui há 3 anos. E esse ano não deu para ir, mas estamos com um projeto de ir ao Brasil o ano que vem, com certeza. Mas é uma vez ao ano, pelo menos a gente mata a saudade. Só que nem sempre as pessoas, eu tenho uma amiga que ela não aguenta ficar mais de 4 meses. O trabalho dela permite ela viajar 2, 3 vezes ao ano para ir ao Brasil, para poder visitar os netos, para poder visitar o filho, enfim. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, porque ela fala que ela não aguenta ficar sem vê-los. Então, é uma dificuldade muito, muito grande. Mas eu falo que a gente acaba se acostumando com isso. Outra coisa, o transporte público aqui, gente, funciona muito bem, tá? Mas eu acho que o carro aqui na Itália, para mim, para nós, né, é essencial. E para você que não está preparado 100% financeiramente, mesmo que seja comprando um carrinho velhinho, de qualquer maneira você tem que gastar com ele, né? Então, essa também é uma das dificuldades, porque muita gente fala assim, antes de eu vir para cá, as pessoas falavam, não, o transporte público funciona maravilhosamente bem. Gente, não é bem assim, tá? Porque no primeiro trabalho do Guilherme, ele levava 2h30 para chegar. Sendo que, se ele tivesse um carro, ele levava 50 minutos. E isso porque ele pegava carona, tá, gente? Então, imagina você trabalhar, levar 2h30 para voltar, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Não é fácil. São 5 horas que você perde da sua vida, que você poderia estar em casa, ou poderia estar fazendo qualquer outra coisa, dentro de um transporte público. Isso quando você dá sorte, tá? Porque às vezes o trem atrasa. E aí, se o trem atrasa, você tá ferrado, porque você vai chegar muito atrasado no trabalho. Ou então, o horário que você trabalha, porque muita gente aqui trabalha por turno. E quando você trabalha por turno, você às vezes trabalha de manhã, às vezes trabalha à tarde, às vezes trabalha na noite, do turno das 10 da noite às 6 da manhã. E como é que você vai para o trabalho? Você vai ter que ir de carro, né, gente? Então, é uma das desvantagens, sim. O transporte público funciona? Claro que funciona. A gente não tem que reclamar, mas não para quando você tem que ir para o trabalho. Às vezes é uma dificuldade muito grande, até porque você não vai querer ficar chegando o tempo todo atrasado.
Então, se você não vem, preparado financeiramente, se você acha que não dá para você investir num carrinho, gente, pode parecer bobeira eu falando isso, mas você vai ter muita dificuldade, porque carro aqui na Itália é essencial. Então essa é mais uma delas que você vai passar perrengue aqui logo assim que você chegar, se você não tiver carro. A gente já passou, eu vou contar o episódio. O Guilherme cismou de comprar uma televisão logo assim que a gente chegou. E tinha uma loja lá que ficava uns 7 quilômetros de Cremona. E nós fomos lá no centro comercial. Mas é aquela historinha. O preço só seria aquele valor se você comprasse uma coisa mais cara. Aí você conseguiria comprar a televisão naquele valor. Enfim, não compramos a televisão. Acabamos comprando utensílios domésticos. Compramos cafeteira, torradeira, batedeira, um monte de coisa. E tá nós dois com o saco na mão, esperando o ônibus. Porque a gente achou que ali perto era onde a gente teria que pegar. Tinha duas, ou você pegava ali ou você pegava mais adiante. Isso segundo a gente, né? E a gente não tinha nem um mês, foi no mês que a gente chegou, gente. A gente não tinha muita noção. Nós ficamos 1 hora esperando o ônibus. No frio. E olha que nós chegamos aqui na primavera. Mas eles disseram que foi uma primavera assim meio atípica. Porque a gente passou muito frio esperando o ônibus. Ficamos 1 hora. Por fim, o Guilherme falou assim: vamos ver se a gente consegue pegar um táxi ali no centro comercial. Aí a gente chegou, perguntou pro rapaz aonde a gente poderia pegar um táxi. O cara falou: não, aqui não passa táxi. Você tem que ligar e pedir para eles virem aqui. Normalmente é mais caro. Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tô descendo as escadas, tá? E não reparem esse barulho, que esse barulho é do trem. Ele tá passando ali, olha. Tá vendo? Resumo da ópera. Graças a Deus passou uma pessoa, o Guilherme fez sinal de carona e graças a Deus ele parou. Quando ele parou, eu perguntei para ele se ele podia dar uma carona pra gente até Cremona. Ele, em que lugar? Está perto da estação de trem. Porque quando chegasse lá, a gente se virava. Até porque a gente não adiantava dizer perto da onde, porque a gente não conhecia nada. A gente tinha acabado de chegar, era o mês que a gente chegou. E graças a Deus, o cara deu a carona pra gente e foi super tranquilo. Mas para você ver as dificuldades. Tá a fim de passar por isso? Se você vai, dependendo da cidade que você for, pode ser que não ocorra. O que é pior, gente, nesse dia, quando a gente saiu do ponto de ônibus, o ônibus passou. E ele não para fora do ponto. A gente fez sinal para ele e ele não parou. Ou seja, hoje a gente conta e se diverte, mas a gente estava muito puto. Muito pé da vida, desculpa, gente. Por quê? Porque a gente estava passando um frio do caramba no ponto de ônibus. Ficamos 1 hora esperando e nada dele chegar. Então, o transporte público pode ser uma dificuldade para você se você não tiver com dinheiro suficiente para comprar nem que seja um carrinho velho, gente, de 1.000 euros. Do contrário, você vai passar às vezes raiva, como foi o caso que a gente contou agora. Imagina você no trabalho, se você tiver que ir para o trabalho, ficar 1 hora esperando e não passar o ônibus, porque talvez mudou o horário do ônibus, porque aqui é assim, existe essa troca. Existe o horário de quando é verão e quando é invernal. Então tem sempre que ficar de olho também nisso, gente. Então para pensar
A raiva que a gente ficou quando a gente, depois de 1 hora, e a gente olhou lá o horário do trem, ou do ônibus, a gente sabia que ele ia passar naquele horário. A gente saiu da loja desesperado, esbaforido, chegamos no ponto de ônibus, que não era muito perto, para poder não perder, e mesmo assim, a gente acabou voltando de carona. A gente encontrou um anjo que deu carona, porque quando a gente conta essa história, as pessoas falam assim, nossa, vocês deram sorte, porque aqui eles não dão carona. Então, quando a coisa é para ser, né? Mas é isso. A dificuldade é transporte público. Será que se você está disposto a logo assim que chegar aqui, comprar logo um carrinho para você não passar raiva? Pode parecer que não, gente, mas é uma dificuldade, sim. O carro, pelo menos na nossa opinião, é essencial. Outra coisa que eu acho que é uma desvantagem e dificuldade para você que pensa em morar aqui na Itália é quem quer escolher aonde morar. Se você pensa que vem para cá e vai morar numa casa novinha, tudo arrumadinho, nossa, esse é o sonho de todo brasileiro que vem aqui para a Itália. Só, gente, que a primeira casa não é a que você escolher, é a que aparecer. Será que você está disposto a morar numa casa assim? Eu falo para você porque eu passei por isso. A primeira casa que eu vi, que a minha amiga tinha conseguido para mim, porque a outra, que era melhor, que era mais novinha, ainda estava ocupada e ia demorar para desocupar. E ainda ia demorar alguns meses, sei lá, enfim, o cara estava pintando também. Enfim, quando eu cheguei no local, a proprietária não apareceu. E quando eu olhei, eu falei assim, cara, não é aqui que eu quero morar. Porque eu não venho de férias, eu venho para ficar. Então, eu não quero chegar no lugar e falar assim, tipo assim, ai, que saco, eu tenho que ir para minha casa, sabe? Mas eu falei, não, por enquanto, vamos ver se a gente consegue outra. Isso foi no primeiro dia que eu cheguei, né? Mas aí, eu também, por conta própria, a gente começou a procurar lugar para morar. Gente, a gente via cada coisa. E aí, teve uma hora que a gente falou assim, cara, a gente tem que decidir em qual casa a gente vai morar. Aqui aceitou a gente, né? Porque também tem isso. As desvantagens é você não poder escolher a casa que você quer morar. Até porque é muita dificuldade para você ser aceito pelo italiano. Se ele te diz na tua cara, não, eu não vou alugar para você, e acabou. Não tem motivo, ele simplesmente não quer. Então a gente estava assim, putz, a gente vai ter que escolher a menos pior, né? Juro, gente, a gente viu 2 casas que, sinceramente, eu falei assim, nossa, a gente vai ter que praticamente, sei lá, não reformar porque a casa não era nossa, né? Mas fazer muita coisa para pelo menos ficar um pouquinho do nosso jeito, né? E aí, por sorte, o cara lá da imobiliária foi com a nossa cara e falou, olha, tem uma única casa de um prédio que foi reestruturado que está à disposição. Eu posso mostrar para vocês, mas não garanto nada que o proprietário vá aceitar. Aí eu, beleza. Gente, quando eu entrei no apartamento, eu falei assim, é aqui que eu quero morar. E graças a Deus é onde eu estou morando. Primeira locação. É um apartamento pequeno, um apartamento de quarto e sala. O nosso quarto é enorme. Poderia fazer 2 dele. Mas enfim, tem 60 metros quadrados. Mas a desvantagem é essa, gente. Você não escolhe onde você vai morar, não. Olha, eu tô passando bem pertinho do Rio Pó. Tô caminhando, né? Enfim. Você, infelizmente, você não escolhe aonde você vai morar. Você vai morar aonde aparecer.
é que nem a cidade. É outra coisa. Ah, porque eu quero morar em Verona, um exemplo. Ah, porque eu quero morar em Veneza. Ok, gente. Só que você morar na capital da província é caríssimo. Além de ter essa dificuldade de ser aceito. Porque eu recebia muito não. Já contei isso aí para vocês em vários vídeos, né? Tem vídeos aqui falando de como alugar casa aqui na Itália, então não vou entrar em detalhes. Então, você escolher a cidade, você não escolhe não, meu filho. Quem escolhe a cidade, na verdade eu falo o seguinte, é a cidade que escolhe você, não é você que escolhe a cidade não. É onde tem aluguel e que as pessoas te aceitam, é onde você vai morar. Esse é todo início, mas eu falo desvantagem porque a gente está habituado. Gente, eu saí de um apartamento de quase 110 metros quadrados, 3 quartos, suíte, tudo arrumadinho, lavabo, 3 banheiros, né, contando com o lavabo. E fui morar no quarto e sala, digamos assim. Porque a minha sala-cozinha é uma coisa só. E nós temos o nosso quarto, que é grande, tudo é muito novinho, tudo é muito bonitinho, tudo bem arrumadinho. E eu tô feliz da vida. Mas até que eu dei sorte. Porque antes eu tinha que decidir pelo menos pior. Então essa também é uma das desvantagens. Você não escolhe a cidade escolhe você. Você não escolhe a casa que você vai morar. É a casa em que o proprietário disser sim para você. Essa é a questão. Nós estamos habituados a morar, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Lá as coisas ficavam abertas até tarde. Supermercado, farmácias, restaurantes, enfim, eles não fechavam. Mas aqui as coisas fecham. Você precisa controlar, olhar na internet que se está aberta ou não. Às vezes você quer tirar uma cópia urgente e de repente você vai ver lá na papelaria, ela vai estar fechada e você vai esperar o local. E não é 1 horinha não, sabe? Nem meia hora não. É tipo assim, fechou meio-dia, vai reabrir 2h30, às 14h30. É assim que funciona. Então, vocês precisam, quando vir para cá, ter essa noção de que no Brasil é bem diferente. Que aqui na Itália, você precisa se habituar a controlar os horários. Porque senão você vai estar com a cara na porta sim. Eles fecham, inclusive restaurante fecha para o almoço. E só reabre para o jantar, gente. Sabe aquela coisinha de, principalmente no verão, né? Puta, passou o dia na praia e aí depois sai da praia e vai direto para o restaurante. De repente, vamos dizer, umas 4 horas da tarde. Cara, isso aqui não existe não, tá? Os restaurantes fecham. Obviamente que tudo tem sua exceção. Mas não é sempre, não é em qualquer lugar. Em vários lugares, olha que a gente já rodou aqui na Itália, tá? A gente tem sempre que tomar cuidado com o horário, porque a gente sabe que fecha. Então, essa eu acho uma das desvantagens, porque, imagina, você já sai da praia morrendo de fome, né? Então você tem que chegar em casa, ou esperar o restaurante reabrir, ou você tem que ir para a cozinha. Então, é isso. E falando sobre isso, que estabelecimentos fecham, né? Teve um dia que eu cheguei assim, sei lá, acho que era 5:50. Eu não me lembro qual era o horário não, tá? Mas eu falei assim, será que daria só para tirar as pontas do meu cabelo? Eu acho que não vai demorar muito, né? Aí a pessoa falou assim, não dá porque a gente está fechando. Se você quiser, a gente pode agendar para amanhã. Aí eu falei assim, então tá, né? Ou seja, gente,
Eles não são como no Brasil, porque no Brasil tem sempre aquele jeitinho brasileiro, né? Ah, não, só mais um, corto aqui rapidinho e fecho as portas aqui e corto. Pelo menos mais um dinheirinho que eu vou ganhar, né? Pois é, eles não estão preocupados com isso, não. Deu a hora, eles fecham e acabou. Volta aqui se você quiser. Se você quiser, outro dia. Bom, não é novidade nenhuma que a burocracia aqui na Itália existe, e existe mesmo. Gente, para cada comune é um procedimento diferente. Eu falo isso quando se trata não só de cidadania, mas também do próprio cônjuge do cidadão italiano, que conseguiu fazer a cidadania italiana, obter, né? A burocracia é muito grande. Estou falando isso, mas a burocracia em qualquer situação. É impressionante, você chega no lugar, a pessoa fala assim, não, não é aqui que você tem que ir, não, é ali que você tem que ir. Aí você vai lá e fala, não, primeiro você tem que fazer isso aqui, para depois você voltar aqui. Ai, gente, olha, dá raiva. Eu já passei algumas, mas graças a Deus eu não passo mais por isso. Mas burocracia aqui na Itália existe muito. Ui, não sei se vocês que têm vontade de vir para cá. Ai, gente, cansei. Mas então, eu acho o seguinte, não sei se vocês que estão pensando em vir para cá tem paciência para atuar esse tipo de coisa, porque às vezes dá muita raiva, cara. Você leva a documentação, aí chega lá, tá sempre faltando alguma coisa, aí a pessoa não sabe explicar e fala assim, não, vai ali e fala com fulano. Ah, mas não é aqui, é com outro cara, é com outra pessoa. Enfim, a burocracia é demais. Isso em qualquer lugar, tá, gente? Isso eu falo em toda a Itália. Para cada comunezinha você vai ter um procedimento diferente. É um documento a mais, um documento a menos, é um procedimento diferente. Primeiro você tem que fazer isso, na outra comune você tem que fazer aquilo. Ai, desculpa, tirei a câmera do foco. Mas enfim, funciona assim, não tem jeito. Você precisa se habituar, ter muita paciência. Então isso realmente, nossa, dá raiva. Mas no final de tudo, você acaba conseguindo resolver as coisas. Com certeza você vai ficar para lá e para cá, mas no final das contas você consegue resolver aquilo que você... Estou atravessando a pista aqui e passa carro, então tem que ter cuidado, né? Então, quer dizer, para cada comune um procedimento. Então, um conselho, apesar que eu estou hoje falando nesse vídeo só das desvantagens, mas um conselho: liguem para o comune, pergunta o documento, ou então vai até lá. Estou dando um exemplo, tá, gente? Vai até lá e fala, eu quero fazer isso, qual é o procedimento? A pessoa vai te dizer o que é e você torcer para quando você chegar lá, ser atendida pela mesma pessoa e dar tudo certo. Outra coisa. Agora, uma outra desvantagem é que você vai precisar aprender um outro idioma. Pode parecer fácil o italiano, mas não é fácil, gente. Não é, quer dizer, não é tão fácil quanto a gente imagina. E você aqui, sem o italiano, fica pior ainda de você resolver as coisas, de você, como eu tinha falado antes da burocracia, de vocês conseguirem se virar. Porque você pode ter o inglês, mas aqui no inglês não adianta de nada. Pode ser que
resolva assim, quando você estiver em Roma, Milão, alguma cidade assim que já é mais, como se diz, quando a cidade é muito turística, com certeza você vai encontrar pessoas, tipo em restaurantes, lojas, que arranham aí, ou que de repente sabe um pouco de inglês, e aí você se vira. Mas uma das desvantagens é que você precisa literalmente aprender o italiano, porque sem o italiano você não consegue fazer nada. Você não consegue resolver as coisas, você não consegue arranjar trabalho, porque no trabalho, inclusive nas vagas de emprego, está lá escrito, gente, que tem que saber falar italiano, porque ele sabe que hoje em dia, aqui na Itália tem muito imigrante. Então, um dos itenzinhos lá, quando você olha a vaga de emprego, é saber falar italiano, porque como é que você vai conseguir receber ordens do teu chefe se você não consegue entender, não consegue falar, se você não sabe a língua? Então isso é uma das desvantagens, aprender mais uma língua. Gente, começando esse vídeo e falando das desvantagens de se morar aqui, eu falo o seguinte, não pense que você vai criar aqui um império, que você vai ficar rico, mas você vai dar um salto muito, muito grande na qualidade de vida. Isso com certeza você vai ter. Então, falando sobre ficar rico, ai, tem um bicho chato aqui, você não vai ficar rico. Agora, você vai dar, sim, um salto enorme na sua qualidade de vida. Isso aí, certamente. E também no poder de compra. Aqui você vai ter um poder de compra muito maior do que você teria no Brasil. Mas, rico, gente, me desculpa. Quem está aqui na Itália e já ficou rico, por favor, deixe aqui nos comentários que eu realmente gostaria de poder saber. Falando de contrato de trabalho, é uma coisa assim muito complicada. Por quê? Quando você está no Brasil, você tem aquela experiência lá de, sei lá, de 90 dias, 45 dias e depois o contrato segue. Aqui na Itália não, gente. Aqui você começa e o teu contrato tem apenas 1 mês, 3 meses, 2 meses, 15 dias. É assim que funciona. Só que se você pensa em comprar aquele carrão, sabe? Aquele carro assim, 0, ou então comprar em uma casa, fazer um mútuo, né? Só com contrato a tempo indeterminado. E você, de cara, quando chega aqui, você não vai ter esse contrato a tempo indeterminado. Então, não, tipo assim, se você acha que vai chegar aqui e vai conseguir o contrato a tempo indeterminado, gente, não é impossível, tá? O Guilherme já conseguiu, eu já falei isso para vocês, mas ele não gostou do ambiente, do trabalho, ele falou assim, eu não vim aqui para fazer isso, e saiu. Mas enfim, conheço diversas pessoas que conseguiram o contrato a tempo indeterminado, então, gente, não é impossível, só que leva tempo. Não é assim, você chegar aqui e logo depois você já consegue. Pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer, gente. Mas de início vocês vão ter que ralar sim. Os contratos são sempre de 1, 2, 3 meses, não adianta. Eu conheço, tipo assim, isso eu falo a nível de Itália. Tem outros países que é muito mais fácil você conseguir chegou no primeiro emprego, você já tem um contrato. Mas aqui não. Aqui você vai ter que passar por isso. E tem vezes que você vai renovando o contrato, renova por 1 mês, 3 meses, 4 meses, mais 3 meses, encerra o contrato e você não tem contrato a tempo indeterminado e eles te dispensam. Então funciona mais ou menos assim. Então isso também é uma desvantagem, porque você, tipo assim, sem o contrato a tempo indeterminado, para muita coisa você não consegue fazer, porque a primeira coisa que as pessoas te perguntam é, você tem um contrato a tempo indeterminado? E você vai dizer que não. Inclusive para aluguel, tá, gente? Aluguel, eu já recebi muitos não na época, quando a gente estava procurando, porque nós não tínhamos contrato a tempo indeterminado. Então, essa é mais uma das desvantagens.
se você acha que vem aqui para a Itália. E aí você vem e vai fazer amizade? Não, gente. Existe um pouquinho de preconceito, graças a Deus eu não sofri, mas já conheci pessoas que sofreram preconceito, sim. Eles são muito reservados. Aliás, eu não digo só a Itália não, tá? Eu falo os europeus de um modo geral, eles são muito fechados. Não pense você que você vai chegar aqui e conhecer hoje, amanhã já é amigo. Gente, isso não existe, tá? Você muito provavelmente vai conhecer italianos no trabalho, ou de repente o fulano, você tá, sei lá, saiu com alguém e a pessoa te apresentou italiano, enfim, eles vão sempre devagar, aos pouquinhos, para se fazer amizade. Então, não pense você que é que nem brasileiro, né? Conhecer hoje, e aí, galera, tudo bem? Que tal a gente marcar um churrasco para lá em casa no final de semana? Não, gente, isso não existe. Existe até com brasileiro. Obviamente, né? Se você conhece brasileiro, você vai poder fazer isso. Mas quando se trata de italiano, não é assim não. É bem devagar, sabe? Eles são muito reservados. Eu vejo que eles, aqui em Cremona, eles são super educados. Eu acho que eles são até muito... Eles não são acolhedores, mas eles são simpáticos, sabe? Isso é muito legal. Então, outra coisa que eu percebi, brasileiro que já está morando aqui há muito tempo, eles também falam que não gostam de fazer amizade com brasileiro. Porque brasileiro, quando chega aqui, é amigo de todo mundo. Resolveu sua vida, tá beleza, tá tranquilo, vida tá seguindo, que é uma maravilha, esquece de você. E olha só, eu já ouvi isso, não é só de um italiano, de um brasileiro não, tá? Eu já escutei isso de alguns brasileiros que já moram aqui há mais de 10 anos, 14 anos, na verdade, os que eu conheci aqui, há mais de 14 anos. Então eles ficam assim meio com o pé atrás com a gente, sabe? Eles trocam até, porque eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Nossa, eu fui em dois eventos, aí conheci vários brasileiros. Nossa, super simpáticos, trocou até telefone comigo, sabe? Aí, sabe como é que é brasileiro, né? Aí mandei mensagem pra ela, não sei o que, foi até na época que eu machuquei o nariz e tudo. Aí a pessoa respondeu, e respondeu assim, foi super educada, isso brasileira, hein, gente? E tchau e bênção, e nunca mais me mandou uma mensagem para perguntar se já tinha melhorado, tinha ficado boa ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu senti assim, bom, ok. Fiquei na minha, não mandei mais mensagem, aí depois nos encontramos de novo, falei numa boa, mas eu percebi que os brasileiros que já moram aqui há muito tempo são muito simpáticos e tudo, mas ficam na dele. E eu, gente, infelizmente, vão devagar aí com as suas amizades. Não pensa que a amizade vai acontecer rapidamente, que você conhece hoje, amanhã é melhor amigo. Pode até ser que sim, mas não é o que parece, não funciona dessa forma. E se for com italiano, então, demora muito. Você tem que ganhar a confiança deles. E eu falo italiano, mas na verdade, eu digo os europeus de um modo geral. É claro que existe uma diferença dos italianos do sul, eu acho, dos italianos do norte. Os italianos do sul são muito mais acolhedores. Nós já encontramos gente aqui, italiano aqui, que são do sul. Nossa, gente, que diferença. É impressionante como eles são acolhedores. Então, não pensem que vai chegar aqui e que vai estar rodeado de amigos, porque não rola. Não é bem assim. A não ser que você encontre brasileiros. Mas italiano, você tem que ir piano. Gente, eu falo até no cumprimento, tá? Quando você vai cumprimentar o italiano,
A gente tem mania de dar 2 beijinhos, né? Aqui, você dá a mão quando você não conhece, quando você não tem intimidade, nada de beijinho. É cumprimento de mão e basta. Gente, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo falando das desvantagens também de se morar na Itália. Por quê? Porque eu acho que vocês precisam entender que em qualquer lugar do mundo, nada são só flores, né? Não é só assim, só tem coisa boa. Porque eu estaria mentindo para vocês se falassem assim, não, aqui não tem nada, aqui não tem desvantagem nenhuma. Não foi esse o objetivo do nosso canal, pelo contrário. O nosso canal é para falar da Itália. Vou atravessar a rua. É para falar da Itália na real. Então eu acho que vocês precisam entender que o que eu falei aqui não foi em momento algum para desencorajar ninguém. Mas eu acho que é necessário sim vocês saberem as dificuldades pelas quais vocês vão passar por aqui, quais são as desvantagens, justamente para vocês virem preparados, para vocês entenderem que a gente se adapta com tudo. Eu acho que isso é muito importante. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo que eu fiz. Não esqueçam de deixar o like, porque nós estamos terminando aqui o vídeo. Espero realmente, de coração, que vocês curtam muito, compartilhem e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, gente. Tô cansada e ainda falta muito até chegar em casa. Tchau, até o próximo vídeo.